gente está aqui para poder ajudar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que você possa fazer parte, né, dessa ação que nós levamos Cristo, a palavra e também o refrigério ao coração das pessoas, amém? Para a glória de Deus. Vocês estão preparados? Diga amém. Glória a Deus. Vocês estão animados? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento. E é por isso que nós deixamos a ceia, né, para hoje, por conta dessa parábola, que já fala a respeito do fermento, fala do pão. Então, é uma noite muito especial, que além de receber a palavra, né, e comer da palavra, vamos literalmente, né, comer de Cristo, comer do corpo de Cristo, né, participar dessa mesa do Senhor para a glória de Deus, amém? E nós vamos ler a parábola, né? Eu vou explicar, fazer uma breve introdução, né? E ela é bem breve mesmo, porque como tem ceia e tem muita coisa para falar, vai dar tudo certo. Vamos lá, Mateus 13, versículo 33. Nós estamos na quarta parábola, né, dessa série, são 7 parábolas que contém Mateus 13. Então, nós estamos na quarta parábola, a parábola do fermento. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Vou repetir. E disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos por esse dia, gratos pela oportunidade, Senhor, de ouvir a sua palavra. Gratos, Senhor, porque depois de uma semana de tamanha luz, o Senhor continua nos iluminando. O Senhor continua se revelando a nós, Senhor, e somos gratos pela oportunidade de ouvir a respeito das parábolas do reino, de entender sobre o seu reino e, mais importante, Senhor, de fazer parte do avanço e da expansão do seu reino sobre a terra, meu Pai. Então, que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, que possamos ser encontrados com corações disponíveis para receber, Senhor, o seu evangelho genuíno, a boa semente da tua palavra, que é vida em nós, e quando ela entra em nossos corações, vem para gerar vida e transformação, para chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo, Senhor. Então que possamos, Senhor, nos render de corpo, alma e espírito, que não haja nada que venha, Senhor, bloquear a tua palavra de entrar e fazer morada em nós. Que teu Espírito ministre a nós o seu evangelho, porque queremos ouvir a sua voz, porque queremos te ver, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, o que é o reino? Né? A nossa breve introdução. O que é o reino? O reino significa governo. A palavra reino significa governo. Então, quem reina é uma pessoa que governa. Né? Então, se eu reino hoje em Cristo Jesus, se eu reino na minha casa, é porque eu governo a minha casa. Se eu sou a expressão desse reino, é porque eu sou a expressão desse governo e do governo de Deus, amém? Então, quem reina e quem vive o reino, isso significa que Deus governa a minha vida. Se reino é governo, então se eu vivo esse reino, significa que eu vivo debaixo desse governo. Então significa que Deus governa a minha vida. E o que implica isso? Isso implica que não sou eu mais que tomo as decisões da minha vida. Quem toma as decisões da minha vida a partir de agora é o próprio Deus, amém? Quem toma as decisões da minha vida é Deus. Eu não tomo nenhuma decisão sem antes consultar, perguntar ao Espírito de Deus o que Ele acha,
qual é a direção que eu devo tomar, já que eu estou declarando que Deus governa a minha vida, amém? Já que eu estou declarando que Cristo é o Senhor da minha vida, porque faz parte da nossa fé confessional, né, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, amém? Nós cremos que Ele é o Senhor, declaramos, né, que confessamos que aceitamos Ele, confessamos Ele como Senhor da nossa vida, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia, amém? Então faz parte da nossa fé, da nossa confissão de fé, dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, significa que Ele governa a minha vida, e se Ele governa a minha vida, significa que eu não tomo mais decisões por conta própria. Agora é Deus que governa, é Deus que me dirige, é Deus que me direciona. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, se eu perguntar aqui, quantas pessoas vivem debaixo do senhorio de Deus? Quem pode dar um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Isso significa o quê? Significa que o Senhor que toma as decisões na sua vida por você, amém? Porque se você declara que Ele é o seu Senhor, que Ele governa sobre você, significa que você não toma mais as suas decisões. Significa que Ele decide os seus passos, que Ele decide os seus caminhos. E com isso, você tem toda a convicção de que as coisas vão dar certo. Porque se Deus direciona a sua vida, você pode ter a certeza que as coisas vão dar certo, porque Deus conhece o fim antes do começo. A palavra nos garante que Deus, antes de começar, antes de dar início, Ele já sabia o fim das coisas. Então, se de fato a sua vida está sendo governada por Deus, não tem como dar errado. Não tem como, né, as circunstâncias, apesar das circunstâncias, as coisas darem errado na sua vida. Por quê? Porque Deus sabe o caminho que Ele está percorrendo, amém? Deus sabe, né, o caminho no qual nós devemos andar. E qual é o problema? O problema é que se você toma as decisões por você mesmo, se você vive a sua vida governada por si mesmo, você corre um grande risco de quebrar a sua cara em algum momento. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Você não sabe o que vai acontecer aqui mais tarde. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Porque a gente vive cada dia, cada momento, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Mas quando Deus nos governa, nós temos a certeza que vai dar certo, amém? Temos a certeza que o Senhor já estabeleceu tudo aquilo que é necessário para que a gente cumpra o seu querer e a sua vontade. Então nós temos que viver debaixo desse governo, debaixo desse senhorio. E aí então podemos declarar que vivemos o reino de Deus, amém? Que vivemos esse reino na terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, essa é a nossa introdução para que a gente possa entender o que é reino, o que é governo, e entender que nós temos que viver então agora uma vida debaixo, convictos, né, daquilo que o Senhor nos direciona, daquilo que o Senhor decide por nós, como nós temos que viver a nossa vida, amém? Então vamos lá, Mateus 13 vai falar sobre a parábola do fermento. E chega aí no versículo 34, né? Nós lemos o 33, mas eu vou pedir para você virar e ler o 34. Vai dizer assim no versículo 34: todas essas coisas falou Jesus às multidões em parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, o que isso significa? Que Jesus continua falando por parábolas. Ele continua falando por parábolas. Jesus fala às multidões por parábolas. Então ele não se dirigia à multidão de uma outra maneira, né? Para se cumprisse as profecias a seu respeito, era necessário que ele falasse, se comunicasse com a multidão em parábolas. Então Jesus não dava explicações a respeito da parábola para a multidão. Ele só tinha que pregar, e ele pregava as parábolas, e aqui ele já está na 4ª parábola, né? Então ele começa na parábola do semeador, vai para a parábola do joio e do trigo, depois ele vai para a parábola do grão de mostarda, e aí ele vem na parábola do fermento e disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante.
Porque nós já entendemos o quê? Que quando Jesus começa a falar sobre as parábolas do reino, ele não está falando para o ímpio, ele não está falando para a multidão, ele está falando para os seus discípulos. Por quê? Porque a revelação do reino só é dado aos discípulos. Como diz Mateus 13, a partir do versículo 10, né, até o versículo 13, vai dizer que foi da vontade de Deus que o entendimento da multidão fosse fechado. Porque Deus conhecia o coração deles, sabendo que eles ouviam a palavra de mau grado e tinham seus corações endurecidos. Então o próprio Deus fecha o entendimento deles, para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouvissem, para que o coração deles não fosse quebrantados e Deus não precisasse então salvá-los. Para que então eles não fossem curados, salvos, pelo poder que há na palavra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então nós já entendemos isso, já falamos sobre isso nas outras parábolas. E Jesus então continua, né, como diz a palavra, continua falando em parábolas e não falava de outra maneira a não ser por parábolas. E aí a gente está no versículo 33, que é a parábola do fermento. Parece que é uma parábola simples, né? Por ser um conteúdo pequeno, mas ela tem muitos segredos, muitas coisas que nós poderíamos falar, conectar, ligar, né? Entrelaçar dentro da palavra, mas que o Senhor venha nos guiar em tudo aquilo que Ele deseja compartilhar conosco essa noite, amém? Então entenda, ele tinha acabado de falar, quando ele lê, né, a parábola do fermento, quando ele vai contar a parábola do fermento, ele tinha acabado de falar a respeito da parábola do grão de mostarda, que foi o que nós estudamos domingo passado, amém? E a parábola do grão de mostarda, o que ela fez? Ela veio revelar o quê? O crescimento anormal da igreja. A parábola anterior do grão de mostarda vai revelar esse crescimento, né, anormal da igreja, que é a aparência do reino, que é a igreja que deixa de ser aquilo que Deus desenhou ela para ser, uma igreja que sai do desenho de Deus e vai se fazer, vai se tornar uma árvore. Então ele planta uma mostarda, que é uma hortaliça, ela cresce como hortaliça, mas ela não permanece como hortaliça, porque ela vai se fazer algo diferente daquilo que Deus a criou para ser, se tornando uma árvore, amém? Todo mundo lembra? Diga amém. Então Jesus acaba de ministrar essa parábola do grão de mostarda, falando da preocupação exterior do reino, falando a respeito do aspecto exterior do reino, do crescimento anormal do reino, daquilo que se vê exteriormente, né? Dessa corrupção que entrou na igreja e fez ela exteriormente se tornar, se parecer com aquilo que Deus não desenhou ela para ser. Amém? E agora na parábola do fermento, o Senhor vai começar a falar sobre o quê? Sobre a corrupção interior da aparência do reino. Se com o grão de mostarda nós falamos sobre a corrupção exterior, a parábola do fermento vem falar sobre a corrupção interior da igreja, amém? Sobre aquilo que entrou dentro da igreja, né? Que como nós lemos a parábola, foi colocado de forma escondida dentro da igreja. A palavra vai dizer que a mulher tomou o fermento e escondido introduziu o fermento nas 3 medidas de farinha, nas 3 medidas de massa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, ele vai começar a falar dessa aparência, da corrupção interior, da aparência do reino. Essa corrupção interior da igreja, que quando entra esse fermento, que quando entra essa corrupção no interior da igreja, essa mistura vai corromper o quê? Corromper a vida da igreja, vai corromper os componentes do reino e vai contaminar todo o conteúdo. Por quê? Porque a parábola vai dizer que esse fermento escondido vai entrar até que tudo fique levedado. É assim que termina a palavra, né? Vai dizer que ela escondeu 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. Amém, igreja? Então, o que a gente vai começar a entender? Que nós temos que guardar o nosso coração. A palavra vai dizer, de tudo, guarde o seu coração, porque é do seu coração que provém a fonte da vida, amém? E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque
aquilo que nós refletimos exteriormente é só um produto da nossa realidade interior. Aquilo que eu externo é só um produto, um efeito da minha realidade interior, daquilo que está acontecendo dentro do meu interior, daquilo que eu sou interiormente. Então eu só vou exteriorizar aquilo que eu sou no meu interior, porque é do meu interior que flui a vida. É do meu interior que é a fonte da vida. Por isso que fala para guardar o coração, que o coração é a fonte da vida. Eu só expresso exteriormente aquilo que há dentro de mim. Você consegue compreender isso? Diga amém. Porque você não pode ser aquilo que não está dentro de você. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você pode até disfarçar por um tempo. Você pode até fingir uma aparência daquilo que você não é. Mas uma hora a máscara cai. Uma hora a verdade vem à tona. Uma hora aquilo que está no seu interior vai vir para fora. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está dentro de nós, ou vai gerar vida, ou vai gerar morte. Ou vai produzir vida e vai exteriorizar vida, ou vai produzir morte e exteriorizar morte. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E então, o que aconteceu? A parábola do grão de mostarda falou dessa aparência exterior corrompida. Mas a aparência exterior só se mostrou corrompida por quê? Porque o interior tinha sido contaminado. Porque o interior do componente do reino, que é a igreja, foi contaminada. Então ela, com o interior contaminado, ela vai exteriorizar essa contaminação. Vocês conseguem captar isso? Diga amém. Então, fica fácil de compreender que a parábola do grão de mostarda, que vai revelar o desenvolvimento, anormal da igreja, ocorre porque algo entrou dentro da igreja. Porque alguma coisa foi colocada, adicionada à igreja, que fez com que ela se corrompesse por dentro, e essa corrupção então veio para fora. Então, ao ler a parábola, eu sei que às vezes é difícil de compreender. Por quê? Porque quando a gente lê a parábola do fermento, e eu não estou dizendo de você, eu estou falando da experiência também que eu tive, que eu já vivi, já ouvi pregações, que a parábola do fermento, ela se tratava então de crescimento. Eu, quando ouvi a primeira vez essas parábolas e a parábola do fermento, eu fui ensinada que a parábola do fermento era algo bom, que era algo bom para dentro da igreja. Algo que essa mulher que representa a igreja, e de fato a mulher na Bíblia representa a igreja, tem uma tipologia da igreja. Então é uma mulher que representa a igreja, que vai fazer a igreja crescer, que vai fazer a igreja expandir. Então, quando nós aprendemos que essa parábola se tratava do avanço da igreja, do crescimento da igreja, da expansão da igreja, da expansão do reino de Deus. Mas não é disso que se trata. Não é disso que está se tratando essa parábola. É uma denúncia. O Senhor continua denunciando a essa aparência do reino, que aparentemente, tem aparência de reino, mas está corrompida, está contaminada. Então, a gente acha que fala de crescimento. Por muitos anos achamos que falava sobre o desenvolvimento, da igreja, expansão do reino de Deus, mas não fala de um crescimento puro, não fala de um crescimento genuíno do reino. Fala de um falso crescimento, vai falar de uma falsa igreja que tem apenas aparência de verdade, de vida, mas ela está enganada e morta. Então ela tem a aparência de vida, mas ela está morta. Ela tem a aparência que é verdadeira, mas ela é falsa, enganada, mentirosa, fraudulenta. Essa igreja era para ser massa pura. A igreja de Cristo foi desenhada para ser massa pura. E ela foi contaminada a partir do momento que passou a crescer, que passou a tomar uma forma, que passou a aumentar o seu volume, mas não de forma pura, não de uma forma natural, porque ela cresceu fermentada.
Porque a palavra vai dizer que foi colocado, escondido o fermento. Por aí, por ter só essa expressão escondido, você já deveria refletir que tem algo de errado. Por quê? Porque Deus não faz nada escondido. Tudo aquilo que está oculto, escondido, não é Deus fazendo, porque Deus é luz, Deus é verdade, né? Deus não faz nada escondido. E a palavra vai dizer que essa mulher pegou, tomou e escondeu. Então é algo que está oculto, algo que foi ali, né, sorrateiramente, e implantou, e foi colocando, e foi semeando ali dentro da igreja. Como a parábola do joio, enquanto os trabalhadores dormiam, o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Você consegue compreender? Diga amém. Algo que foi introduzido nessa terra, algo que foi colocado nessa massa, nessa farinha. Por quê? E ela, quando o fermento entra, de fato ela começa a crescer, porque esse é o efeito do fermento, né? Quando você adiciona fermento numa receita, você vai fazer um bolo, né? Aí você adiciona fermento para fazer o bolo, amém? Todo mundo faz bolo? Já fez bolo? Eu não faço bolo, mas eu sei, né? Que você tem que botar, você tem que colocar o fermento para o bolo crescer, amém? Certo? Se você não coloca o fermento, o bolo não cresce, o bolo não fica fofinho, o bolo não fica gostoso, né? Se você não coloca o fermento, ele pode solar, ele fica duro, né? Ele fica uma massa dura, né? Muito homogênea, ela não cria aquele areado do bolo fofinho. É o fermento que faz o bolo crescer, amém? Glória a Deus. E o que acontece? Por nós termos esse entendimento que o fermento é algo bom, porque se eu adiciono fermento num bolo, o bolo cresce, fica gostoso, fica bonito, a gente acha que o fermento é alguma coisa boa. A gente traz essa ideia de que o fermento é bom, porque é bom para colocar nos alimentos, e faz, né? E faz o alimento crescer, e faz o alimento ficar fofinho, faz o alimento ficar gostoso, faz o alimento tomar uma forma. Só que o fermento não é bom, por quê? Porque ele vai fazer a igreja crescer fermentada, crescer de uma forma diferente do desenho de Deus, diferente da forma original que Deus deu para a sua igreja, porque a forma original que Deus deu para a sua igreja é Cristo. E ela vai, por conta do fermento, tomar uma outra forma. E esse fermento, então, fez ela crescer de forma diferente daquilo que ela deveria ser. Porque na parábola do grão de mostarda vai dizer que ela se torna uma árvore frondosa, habitação de Satanás. Mas ela nasceu para ser uma hortaliça. Vocês conseguem conectar as parábolas? Diga amém. Então entenda, né? Pode parecer que na nossa comparação natural o fermento seja algo bom, né? Até para outra receita, sei lá que outra receita leva fermento, mas tem muitas que levam fermento, amém? Muitas levam, né? Não é só o bolo, só o bolo vem na minha mente, né? Você vê como eu sou uma exímia cozinheira, né? Então, mas aí na nossa concepção o fermento é bom, porque o fermento faz crescer. E a gente acha que esse crescimento é bom, que esse crescimento é produtivo, que é bom para a igreja. E a gente lê e fala, glória a Deus, entrou o fermento na igreja, agora a igreja vai crescer, a igreja vai tomar forma. E na verdade a igreja está sendo contaminada, corrompida, até uma hora que ela morre, que a vida se esvai dela. Você está entendendo? Diga amém. Então nós vemos aqui uma contaminação interior do componente do reino que é a igreja. Então esse fermento entra e leveda toda a massa, e vai levedar toda a farinha, e vai fermentar ali dentro, e essa fermentação vai fazer a igreja inchar, a igreja expandir de uma forma que não é natural, e ao invés de trazer ela para o desenho, ela vai se corromper, vai se contaminar, e de uma igreja pura, de uma massa pura, ela se torna uma massa impura, por conta da contaminação. Corrompe a pureza da massa, corrompe a pureza da igreja, porque a igreja foi desenhada por Deus para ser o quê? Uma igreja gloriosa, uma igreja pura, uma igreja santa, amém? Só que quando o fermento entra, isso tudo modifica, né? Entra a contaminação. Se você parar para ler a parábola, vamos voltar nela para a gente, né, respaldar. Vai dizer assim: disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha,
até ficar tudo levedado. Então entenda, a farinha já estava lá. Já tinha as 3 medidas de farinha, amém? A mulher pega o fermento e esconde na farinha. Então, ou seja, a farinha estava pura. A farinha não tinha fermento. Quando Deus desenhou a igreja, né, e a compara com essa farinha, com essa massa, está dizendo o quê? Está dizendo que Ele fez ela para ser pura. Não tinha que adicionar nada, porque nós já entendemos, ainda mais depois desse retiro que passamos, que Deus é um Deus de medidas exatas. Deus não tem problema de falar, Deus não tem problema de se comunicar. Se fosse para adicionar o fermento, estaria escrito. E Deus, né, dentro das 3 medidas de farinha, adicionou o fermento, e a igreja cresceu, e a igreja desenvolveu. Porque o nosso Deus é um Deus de medidas exatas. Em toda a edificação de Deus, Ele dá o material certo e a forma certa de se fazer. Ele entrega o material certo e Ele dá as medidas certas. Você consegue compreender? Diga amém. Toda edificação de Deus é assim. Ele diz o material que deve ser usado e a medida exata para essa edificação. Então ele poderia dizer que se ele quisesse que usasse o material chamado fermento, estaria escrito que ele colocou o fermento. Você está compreendendo? Diga amém. Mas não é isso, diz que a mulher colocou. A mulher escondeu o fermento dentro dessa massa, dentro dessas 3 medidas de farinha. E acaba corrompendo a pureza da massa. Acaba corrompendo a pureza das 3 medidas de farinha, né? Então, como eu falei semana passada, o Senhor plantou a sua igreja, desenhou a sua igreja, mas por conta da corrupção, ela deixa de ser a igreja e ela passa a ser a Babilônia. Ela deixa de edificar o reino de Deus e ela passa a edificar os seus próprios impérios. Porque por causa da contaminação, ela deixa de viver para Cristo, de viver para Deus, de viver o reino e passa a viver segundo os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Ela passa a viver debaixo daquilo que é do seu interesse pessoal por causa da contaminação. E ela deixa de ser vista como a igreja pura e santa do Senhor, e ela passa a ser vista como a grande Babilônia, como a prostituta, aquilo que está inverso daquilo que Deus está edificando. Então entenda, essa parábola não se trata do crescimento e da expansão do reino de forma pura, de forma genuína, mas essa parábola está falando da corrupção e da degradação da igreja, porque uma mulher contaminou a igreja, porque a contaminação entrou na igreja, entrou nessas 3 medidas de farinha, né? 3 medidas de farinha representa, né? Lá em Gênesis vai dizer que 3 medidas de farinha representam uma refeição completa. Ou seja, significa que estava pronta. A igreja estava pronta, estava pura, né? O Senhor a edificou, né? O Senhor veio para edificá-la. Ela já tinha medidas, ela já tem uma forma, ela tem um desenho. Você consegue compreender? Diga amém. Como nós falamos esses dias de retiro, no Espírito nós já somos completos em Cristo, amém? Porque o Espírito está pronto, o que precisa ser tratado, modificado, o que precisa morrer todo dia é a nossa alma. Porque agora o nosso Espírito é um com o Senhor. Então entenda, estava pronto, a massa estava pronta, a igreja estava completa, a igreja era plena, até que o fermento entra e corrompe a igreja. Até que o fermento é escondido nessa massa e a degradação da igreja começa. E a degradação da igreja começa a tomar forma até que toda essa massa vai ficar levedada. Até que toda essa massa vai o quê? Corromper e levedar todos os componentes desse reino. Você está compreendendo? Diga amém. Por isso que pode parecer que o fermento é algo bom, porque cresce, a massa fica fofa, fica gostoso, fica confortável, mas para Deus não é bom. O fermento, o que ele representa? O fermento, ele representa a maldade,
representa o pecado, representa a contaminação do mundo, representa a mudança da forma original daquilo que Deus estabeleceu da sua igreja de ser, da sua igreja de parecer, que é com Cristo. A fermentação, ela simboliza a impureza, a hipocrisia, a vaidade que entrou dentro da igreja. Esse fermento, ele vai representar os falsos ensinos, as falsas doutrinas, a religiosidade, vai representar o engano que vem corromper a igreja até os dias de hoje. Até os dias de hoje, nós vemos uma igreja fermentada. Porque até os dias de hoje nós vemos uma igreja contaminada, uma igreja com falsos ensinos, uma igreja com um evangelho deturpado, com um engano, pessoas vivendo para si, vivendo debaixo das suas hipocrisias, da sua vaidade, uma igreja que vive, alimentada pelo mundo. Você está conseguindo entender? Diga amém. A massa estava pura, até essa mulher adicionar o fermento, a massa estava pura. A massa era boa, a massa era pura, era genuína. Exatamente, era verdadeira. Até que o fermento entre e aquilo que Deus estabeleceu foi corrompido. O desenho que Deus estabeleceu foi corrompido. A igreja de Cristo, como Ele a estabeleceu, não pode ser corrompida. Ela não pode ser contaminada. Ela não pode ter fermento dentro dela. Porque senão ela vai levedar a igreja, vai apodrecer a igreja. Não tem como você ser algo diferente daquilo que Cristo é. Porque Cristo é o cabeça, a sua igreja é o seu corpo. Como que o cabeça é puro, como que o cabeça não tem fermento, como que o cabeça é incorruptível e sem contaminação, e o seu corpo é cheio de fermento, cheio de contaminação. Você está conseguindo entender? Diga amém. Então não tem como a igreja ser aquilo que Cristo não é. Então tem algo de errado. Você consegue compreender isso? Que há algo de errado com a igreja. Há algo de errado. E a partir do momento que Deus está denunciando essa corrupção, nós temos que entender que a partir da revelação dessa parábola, a revelação da sua palavra, nós temos que nos posicionar contra essa contaminação. Nós temos que ser uma igreja que vai se levantar contra essa corrupção, contra essa contaminação, contra essa degradação. E fazer o que, pastora? Nós temos que ser responsáveis por remover o fermento da igreja, por remover a contaminação da igreja, por fazer com que a igreja volte a ser aquilo que ela foi desenhada para ser, tudo aquilo que Cristo é. Que a igreja volte para o seu estado original de massa pura, incorruptível. Você está compreendendo? Diga amém. Então entenda, parece que é bom, mas não é bom. Nem tudo que parece que é bom para Deus. Nem tudo que cresce tem a aprovação de Deus. Nem tudo aquilo que prospera está debaixo da mão de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, temos que ser muito diligentes. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. Nós temos que amadurecer, para que nossos olhos possam ver e não ser enganado, assim como Eva, enganou, também que a igreja não seja enganada. E para eu não ser participante desse engano, eu preciso amadurecer, eu preciso ver, eu preciso enxergar, eu preciso entender o desenho de Deus. Você está compreendendo? Diga amém. Então, para que não fique só naquilo que eu estou falando e a gente tenha, um parâmetro bíblico, abre em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5 vai explicar, essa parábola. Ela vai dar ferramentas, que vai explicar aquilo que o Senhor falou nessa parábola de Mateus 13. 1 Coríntios 5, eu vou ler a partir do versículo 6 ao 8. Diz assim: não é boa a vossa arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como realmente sois, sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Celebremos, pois, a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas com os pães sem fermento, ou pães ázimos, pão da sinceridade e da verdade. Então olha que Paulo está nos ensinando a igreja de Cristo. Não é boa a vossa arrogância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então ele já vai dizer que a arrogância do homem se compara ao fermento. Porque ele está dizendo assim, não é boa a vossa arrogância, você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Por aí já deveríamos entender que o fermento não é bom. Por quê? Porque está comparando a arrogância do homem, o orgulho do homem, a vaidade do homem a esse fermento. E ele está dizendo, não sabeis que um pouco de fermento já leveda toda a massa? Ou seja, você não precisa de muito. Uma pequena porção de fermento já vai estragar, já vai contaminar, já vai corromper toda a massa, né? Vou voltar para o exemplo, né, do bolo, que eu só conheço esse. Quando você vai fazer um bolo, você coloca lá, né, as medidas, né? Sei lá, 3 xícaras de farinha, né, manteiga, 1 xícara de açúcar. E quanto que você coloca de fermento? Você coloca na mesma proporção de farinha que você coloca de fermento, sim ou não? Você coloca 3 xícaras de fermento num bolo? Você coloca uma colherzinha pequenininha de fermento, amém? Para 3, às vezes, canecas de farinha, para fazer um bolo grande. Uma pequena porção de fermento já é suficiente para fazer o bolo crescer, amém? E às vezes ele cresce, até transborda da forma, não é verdade? Então olha o que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo, não sabe que um pouco de fermento já vai levedar toda a massa? Por isso que a parábola vai dizer que essa mulher pegou o fermento, introduziu na farinha e levedou toda a farinha. Então entenda, basta só um pouquinho de fermento, só um pouquinho de corrupção, só um pouquinho basta para levedar tudo. Então entenda, igreja, um pouquinho de maldade, um pouquinho de pecado, um pouquinho de contaminação, um pouquinho do mundo que você vive, um pouquinho das suas vontades que você faz, um pouquinho que você sai do desenho de Deus, já é suficiente para contaminar toda a massa. Já é suficiente para corromper toda a sua vida. E não só a sua vida, pode corromper a sua casa, a sua família. Porque um pouquinho de fermento já é suficiente para levedar toda a massa. E aí você está trabalhando, se esforçando para Cristo ser formado em você. E aí o que acontece? Chega uma hora, parte um desânimo, tem uma circunstância, você paralisa. Você coloca um pezinho no mundo, já era. Você foi fazer uma visitinha ali, já era. Você emprestou seu ouvido para uma fofoquinha, já era. O fermento entrou e vai levedar toda a massa. É suficiente para te corromper, é suficiente para estragar o desenho, é suficiente para te contaminar. Você está compreendendo? Diga amém. O fermento, ele entra escondido. Então deixa eu te falar outra coisa. Pode ser que você não veja porque está escondido. É sutil. E aí eu vou dizer, pode ser o nada a ver que você vive falando para tudo. Ah, nada a ver isso. Ah, nada a ver de deixar de fazer aquilo. Ah, nada a ver de deixar de ver tal coisa. Ah, nada a ver. Para que isso tudo? Fermento. Porque ele é sutil, ele entrou escondido. Ela não chegou tacando assim, ó, fermento. Entrou escondido. Você às vezes não percebe, mas quando você vê, você já está emprestando o seu ouvido. Quando você vê, você já está emprestando a sua boca. Quando você vê, já está um pezinho lá fora. Quando você vê, qual o problema, né? Fazer festa country na igreja. Um pouquinho de fermento já leveda toda a massa. Porque o fermento vai falar de tudo isso, da contaminação do mundo, da imoralidade. Você está compreendendo? Diga amém. E o que o Senhor está nos ensinando? Tem que lançar fora todo o fermento, não pode ficar nada. Tem
tem que lançar fora o velho fermento. Por que velho fermento? Porque está falando do velho homem que está dentro de você, porque está falando da corrupção que entrou dentro de você, está falando, né, da sua carne, está falando da sua velha natureza corrompida, está falando dos seus velhos hábitos. Você está conseguindo compreender? Diga amém. Então está falando tudo que é fermento tem que sair. Para quê? Para que vocês sejam uma nova massa, como realmente sois, sem fermento. Então, como que o Senhor está nos ensinando a ser? Sem fermento. Então, o fermento não é bom. Toda vez que o Senhor fala de fermento, Ele está falando de algo mal, que contamina. Ele está falando do pecado, da maldade, da corrupção, da imoralidade. Está falando do próprio eu do homem, da carne do homem, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Tudo aquilo que rouba o homem de viver o propósito de Deus, o desenho de Deus. E ele está dizendo, joga fora, lança fora todo o fermento velho, porque vocês têm que ser massa nova, massa pura, massa sem fermento. Ele vai dizer, joga fora, porque não pode usar o velho fermento, nem o fermento da maldade, nem o fermento da malícia. Mas temos que ser como os pães sem fermento. Porque assim como a parábola do grão de mostarda, assim como a parábola do joio e do trigo, assim como a parábola do fermento, está falando da igreja como alimento, né? Usa, né? Elementos que falam de comida. Vocês conseguiram compreender? Diga amém. Então, assim como o trigo, assim como o grão de mostarda, assim como a farinha, são alimentos para o homem. Está falando de uma igreja que foi gerada para ser alimento para o homem, que foi gerada para ser satisfação para Deus, que foi gerada para que ela cresça, que ela aumente, para que ela venha alimentar o próximo, porque eu estou aqui para servir o meu irmão, e você está aqui para servir seu irmão, para impartir vida. Você compreende isso? Diga amém. Então, quer dizer, você tem que ser esse pão ázimo. Tem que ser o pão sem fermento. Porque se você for um pão fermentado, o que você vai impartir, ao invés de vida, vai ser morte. Se você for um pão fermentado, o que você vai impartir, o que você vai compartilhar na vida do seu irmão, ao invés de ser puro, genuíno, ao invés de ser vida, vai ser contaminação, vai ser maldade, vai ser impureza. Não pode ser pão com fermento. Está dizendo, vocês têm que ser pães sem fermento, pães da sinceridade, pães da verdade. Não pode ser um pão fermentado, porque senão o que você vai compartilhar, o que você vai impartir é contaminado. O alimento que você vai ter para dar vai ser um alimento contaminado. E alimento contaminado gera doença e morte. E é por isso que tem muitos mortos dentro da igreja. É por isso que tem muita gente morta, muita gente doente dentro da igreja. Eu não estou falando de doença física, eu estou falando de uma enfermidade no espírito. Você consegue compreender? Uma enfermidade na alma. Mortos, doentes, porque estão comendo de um alimento contaminado, de um alimento fermentado. Porque acham que o fermento é bom, porque cresce, aparece. Mas ele falou, não, a minha massa tem que ser pura, a minha massa tem que ser sem fermento, a minha massa tem que ser verdadeira, a minha massa tem que ser sincera. Aqui está falando, sinceridade fala de genuína, ela tem que ser genuína. Você está conseguindo entender? Diga amém. É essa massa, é essa igreja, que a massa representa a igreja, assim como as 3 medidas de farinha. Tem que ser pura, tem que ser genuína, tem que ser verdadeira, não pode ter fermento. Você conseguiu compreender isso? Diga amém. Não pode ter fermento, porque quando o fermento entra, apodrece toda a massa, contamina toda a massa. E é por isso que nós ceiamos com esse pãozinho que você recebe, que você acha que é um biscoito, mas não é um biscoito, tá? Em nome de Jesus. Não é um creme crack.
é um pão. Uma vez a pessoa me perguntou: pastora, qual é esse creme crack que você compra para a igreja? Eu, o quê? Ainda mais subiu assim, né? Aí o Espírito falou: calma, respira. Igual a Thaís vai falar para mim: segura. Aí eu segurei. Aí eu falei: não é creme crack, é um pão sem fermento. Chama de pão ázimo, um pão sem fermento, né? E ele parece um biscoitinho, ele fica durinho, crocante. Mas esse é o pão, por isso que a gente ceia com pão sem fermento. Porque não pode ter corrupção, não pode ter contaminação. Porque o que o Senhor está dizendo para nós é: lança fora todo o fermento, tem que ser massa pura. Você precisa ser massa pura, oferecida para Deus. Você precisa ser o pão ázimo, oferecido para Deus. Por isso que a gente usa esse pão sem fermento para ceia. Por quê? Porque o pão sem fermento é um símbolo de pureza, é símbolo de santidade, é símbolo de verdade, de sinceridade, de genuidade, que Cristo nos chamou para viver. Esse pão, ele tipifica o corpo de Cristo, o corpo partido por nós na cruz do Calvário. O corpo que foi moído por nós, e um corpo sem fermento, porque a palavra vai dizer que não foi encontrado nele nenhuma corrupção. Que não foi encontrado em Cristo nenhuma corrupção. Ele não tinha pecado, ele não tinha contaminação, ele não tinha corrupção. Por isso que a morte não pôde tragá-lo. Por isso que a morte não pôde vencê-lo. E por isso que nós cantamos, declaramos e lemos: onde está, ó morte, a sua vitória? Porque o meu Jesus ressuscitou. A morte não pôde segurá-lo, porque não foi encontrado corrupção nele, não foi encontrado pecado, não foi encontrado contaminação. Por quê? Porque ele é massa pura, sem fermento. Ele é massa pura, ele é primícias de Deus. As primícias de Deus que nós ministramos, vamos ministrar no culto de primícias. Toda a primícia do Senhor é massa pura, que não tem contaminação, que não tem fermento. Há primícias, né? Eu vou falar em termos de massa. Antes de se fazer o bolo, a farinha, preparar o alimento, o pão, se retirava parte dessa massa. Para quê? Para não contaminar com fermento. Então parte da massa era retirada e como primícias entregue ao sacerdote. Isso é uma das atribuições da primícias, amém? Já estou ensinando antes, né? Porque eu não vou falar disso na primícia, então você já está sabendo. Então você tira uma parte. Como é que o sacerdote fazia? Pegava a massa, colocava 3 dedos, porque são 3 medidas enfiava na massa e puxava. E a parte que vinha era primícias para o Senhor, porque não tinha fermento, era pura, agradável, e subia para o Senhor como aroma agradável às narinas de Deus. Massa pura, sem fermento. Você está conseguindo compreender? Diga amém. E ele está dizendo: você como massa, que faz parte, não pode também se contaminar. Tem que ser como eu sou, massa pura. Tem que ser como eu sou, primícias para Deus, sem fermento, sem contaminação. Você está compreendendo? Diga amém. Então você não pode ceiar comendo pão fermentado. E eu não estou dizendo que você já viveu por isso, estou falando da minha experiência, amém? Porque eu não vou falar do que você viveu, porque eu não sei. Mas estou falando do que eu vivi, do que eu já experimentei. Eu já fui à igreja que a ceia era com pão de forma. Eu já fui membro de igreja que ceiava com uma broa. Sabe aquelas broas bonitas, grandes? Era uma broa. Aí abria a broa, né, o pastor, né, tirava a primeira parte, o tampo assim da broa, e cortava a broa por cima, tirava aquela casquinha de cima. Aí ia passando na mão de cada irmão, e cada irmão ia tirando um pedaço da broa. Então, além de estar contaminado com fermento, né, espiritualmente, estava contaminado ali na carne também, porque todo mundo enfiou naquela mão imunda, naquela broa. Imagine o último da última filha. Por isso que eu sempre sentei na frente, irmão. Nunca sentei atrás. Eu detesto sentar atrás, qualquer coisa. Eu sempre sento na frente. Porque imagina como chegou esse pão lá no último irmão. Imagina. Ele morreu contaminado no espírito e na carne.
Não tem como. Então, eu estou falando de coisas que eu já experimentei, já vivi. Por quê? Porque a palavra vai dizer que a falta de conhecimento nos faz perecer. Mas somos gratos que o Senhor nos iluminou, amém? Então o pão tem que ser sem fermento. Por quê, pastor? Mas isso é só religiosidade, né? O que importa é o símbolo. Não, não, não. Deus se comunica com o símbolo. E se você usa o símbolo errado, você comunica errado. E ao invés de você comunicar a vida, você comunica a morte. Deus é um Deus minucioso, de detalhes, de exatidão. Então, se não tivesse problema usar fermento, ele tinha falado que não tinha problema usar o fermento. Mas ele fala, os pães são ázimos. São pães sem fermentos. Por quê? Porque como eu posso falar para você ceiar, que na ceia você vai encontrar arrependimento, que é comendo desse pão que você vai encontrar transformação, que é nesse alimento que você encontra a vida. Se o pão que eu estou compartilhando com você tem fermento, então na verdade o que eu vou compartilhar com você é pecado, contaminação e morte. Porque o símbolo comunica diante de Deus. O símbolo da ceia, que é um dos maiores símbolos de comunicação com o céu, com Deus, é a ceia do Senhor. Por isso que nós temos que fazê-lo até que Ele venha. É uma comunicação direta com o céu. Então, se eu comunico errado, eu vivo errado. Não tem como modificar os símbolos que Deus estabeleceu para se comunicar com o céu. Você está conseguindo compreender? Diga amém. E aí tem um monte de gente comendo de pecado, de corrupção, de mentira, de engano. E aí o pastor chega assim, mas você tem que mudar a sua vida, você tem que ser transformado. Como ele vai ser transformado se o que ele está comendo é corrupção? Como ele vai deixar o pecado se o que ele está comendo é pecado? Eu não vou dizer que é por maldade, mas é falta de conhecimento. Por isso que tem muitos mortos dentro da igreja. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque você precisa ser a geração que vai se levantar e vai levar a verdade do Evangelho. Porque esses véus precisam ser removidos. O fermento tem que sair da igreja. Temos que nos livrar do fermento. Nós temos que ser homens e mulheres que vão ser responsáveis e compromissados a levar a verdade do Evangelho e remover todo o fermento da massa. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque Cristo formou uma igreja para ser uma porção de massa pura, para ser nova massa. E essa nova massa em Cristo não pode ter contaminação, não pode conter o fermento velho, o pecado, a corrupção do mundo, a impureza trazida pelo velho homem, não pode. Você está conseguindo compreender? Diga amém. E aí ele vai dar alguns exemplos, e eu não vou ler para a gente ganhar tempo, assim como eu não li também lá no recreio. E ele vai dar alguns exemplos, falando que nós temos que nos afastar de todo tipo de fermento. Ele vai falar lá em Mateus 16, né? Depois que você leia Mateus 16, o Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 16, no versículo 6, ele vai dizer assim, ó: tende cuidado e acautelai-vos, se afastem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então ele vai dizer, se afastem, tem cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Ele vai dizer que no versículo 12 de Mateus 16, então entenderam que não disseram que eles estavam guardando os fermentos dos pães, mas que eles se guardassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ele está dizendo assim, se afasta do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus, porque o fermento, como eu falei, simboliza o falso ensino, as falsas doutrinas. Então ele está falando assim, os discípulos entenderam, compreenderam, ele não está falando do pão, né, que a gente come naturalmente, seu pão com manteiga, né, aquele pão gostosinho que você compra na padaria, não é esse pão. Ele está falando de ensinos, ele está falando do pecado, ele está falando de doutrinas, que entra essa contaminação através das doutrinas do fariseu, através das doutrinas dos saduceus. E ele vai dizer lá em Mateus 23, versículo 5, a mesma coisa, para a gente se afastar
desse fermento dos fariseus, porque eles são hipócritas. Marcos 8, versículo 15, Jesus vai voltar e vai repetir a mesma coisa. E ele vai dizer assim: acautelai-vos, se afastem do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então ele está dizendo para nós, tanto em Mateus 16 como Marcos 8, que nós temos que nos afastar do fermento dos fariseus, do fermento dos saduceus e do fermento de Herodes. Por quê? Porque o fermento do fariseu são aqueles ensinos que se preocupam mais com a aparência do que com a realidade. Então, o que eram os fariseus? Eram aqueles que exteriormente aparentavam ser homens justos, homens fiéis, que seguiam a lei, mas o seu interior estava completamente corrompido, porque eles pregavam uma coisa e não viviam. Por isso que Jesus, quando viu um fariseu de longe, já gritava: hipócritas. Por quê? Porque o Senhor não tolera a hipocrisia. Porque eles diziam que as pessoas tinham que seguir a lei, perseguia Jesus por conta da lei, perseguia os discípulos de Cristo por conta da lei, mas eles mesmos não viviam. Então eles eram exteriormente uma aparência, mas a realidade interior deles totalmente corrompida. O que é o fermento dos saduceus? O fermento dos saduceus também vai falar de um ensino que não condiz com a sã doutrina de Cristo. Eles não criam no sobrenatural, eles não criam na ressurreição dos mortos. Então ele fala: se afasta, por quê? Porque eu vou morrer e vou ressuscitar. E se você for contaminado por esse ensino, você não vai crer que eu sou o Senhor. Porque eles não criam na ressurreição dos mortos. O que é o fermento de Herodes? O fermento de Herodes vai dizer sobre a degradação moral e sobre a degradação espiritual dentro da igreja. Vai falar da tolerância do mundo dentro da igreja. Vai falar da tolerância, da imoralidade, da perversão dentro da igreja. Vai falar da aceitação do secularismo. É o mundo que entra na igreja e você fala: ah, nada a ver. Tudo vale para atrair pessoas para Jesus. Não, não vale não. Porque a massa tem que ser pura. Você está conseguindo compreender? Diga amém. Romanos 12 vai dizer que nós não podemos nos conformar com esse século. Temos que transformar a nossa mente. Então ele fala: se afasta. Se afasta do fermento de Herodes, que quer trazer você para essa aceitação desse mundo, para a tolerância do mundo dentro da igreja, para a tolerância, né, da degradação moral. Ele fala: se afasta. Se afasta. O que significa? O que significa esse fermento dos fariseus, esse fermento dos saduceus? O que significa esse fermento de Herodes? São pessoas que estão mais preocupadas com a aparência do que com a vida interior. Pessoas que estão mais preocupadas em aparecer ser alguma coisa que não são, hipócritas. Pessoas mais preocupadas do que as pessoas vão pensar, do que com o que o próprio Deus vai pensar. Mais preocupados em satisfazer a si mesmo do que ser satisfação para Deus. Pessoas mais preocupadas em serem vistas por homem e vivem de aparência, mas não estão preocupadas de como Deus estão as vendo. Você está conseguindo compreender? Diga amém. O fermento de Herodes e do fariseu fala dessa tentação que o homem tem de mostrar que serve a Deus para realizar, na verdade, os seus desejos, os seus projetos, as suas vontades. Que tem a aparência de servo, mas na verdade está pensando em como pode se beneficiar com as coisas de Deus. Fala de nós estarmos constantemente alimentando a nossa arrogância, a nossa vaidade, a hipocrisia. E infelizmente a igreja está sendo edificada nessa corrupção. Infelizmente a igreja está cheia de fariseus, cheia de saduceus e cheia de Herodes. Homens de aparência que buscam a sua própria vanglória, que buscam a realização dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, não estão preocupados com a edificação da igreja, não estão preocupadas com o avanço do reino, estão preocupadas consigo mesmas.
e vão destilando ensinos enganosos, para que você não compreenda a verdade das Escrituras, para que você se torne como um deles. Você está compreendendo? Diga amém. E o Senhor está nos dizendo: não, não, não. Essa não é a minha igreja. A minha igreja é massa pura. A minha igreja é massa nova, sem fermento. A minha igreja é como o pão ázimo, como o pão da sinceridade, como o pão da verdade. Na minha igreja não pode ter corrupção. Na minha igreja não pode ter nada disso. Então se afasta. Se afasta do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, do fermento dos saduceus. 2 Timóteo 4:3 vai dizer assim, que vai chegar um tempo em que o povo não vai aguentar mais ouvir a verdade do Evangelho. Vai chegar um tempo, e que na verdade para Paulo, né, Timóteo ia chegar um tempo, mas hoje esse tempo já chegou. Esse tempo já é uma realidade nos nossos dias, tá? Que as pessoas não vão conseguir, não vão aguentar, não vão suportar ouvir a verdade. A palavra vai dizer em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 3, que os ouvidos deles vão doer ao ouvir a verdade do Evangelho. Então o povo, a igreja, porque está falando para a igreja, vão começar a constituir para si mestres. Então vai ser levantado entre esse povo corrupto, porque vão constituir para si, vai sair deles, mestres, que falem aquilo que lhe agrada, que fala aquilo que eles desejam ouvir, falar aquilo que vai saciar a alma deles, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, porque eles não querem ouvir a verdade do Evangelho. Eles não vão suportar. A palavra vai dizer que ele vai ter coceira nos ouvidos, vai doer os ouvidos. Eles não vão suportar a sã doutrina, a verdade do Evangelho. Vão constituir, levantar mestres entre si, para falar aquilo que lhe agrada, para falar aquilo que é bom para eles, para falar aquilo que vai encaixar com a vidinha que eles desejam levar. Vocês estão entendendo? Diga amém. Fermento. É tudo fermento. É tudo contaminação. Porque nós não estamos aqui para viver a nossa própria vida, edificar o nosso próprio reino. Nós estamos aqui para edificar casa eterna para Deus, para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser prazer para o nosso Senhor. E não tem como você dar prazer para Deus com fermento, porque Deus não recebe massa levedada. Não tem como você dizer, como diz Romanos 12:1, que nós temos que ser como sacrifício santo e puro diante de Deus. Um sacrifício puro e santo diante de Deus não pode ter fermento, porque quando o fermento entra a impureza. Deus não recebe oferta de massa levedada. Deus não recebe oferta de massa que tem corrupção dentro de si. Por isso que ele vai virar para a igreja de Gálatas. Paulo vai dizer para Gálatas: Gálatas, o que aconteceu com vocês? Porque quem os enfeitiçou? Que vocês deram as costas para o Cristo crucificado, que vocês já conheciam. Paulo falou: o que aconteceu? O que entrou? E a palavra vai dizer que eles vão voltar, né, a dar ouvidos, né, aos velhos ensinamentos. O fermento entrou novamente. Eles bobearam, piscaram, deram ouvidos e voltaram a ouvir os velhos ensinamentos, voltaram para as velhas práticas. Por quê? Porque o fermento entrou a contaminação. E aí Paulo vai dizer: quem vos enfeitiçou? Tendo vocês ouvido a respeito do Cristo crucificado, vocês voltam às velhas práticas. Paulo vai dizer: vocês estavam indo tão bem, vocês estavam correndo tão bem. O que aconteceu no meio do caminho que vocês
pararam de crer, deixaram de obedecer, porque o fermento entrou. É muito perigoso, porque, como nós lemos em 1 Coríntios, basta um pouquinho de fermento para corromper toda a massa. Ele está dizendo: Gálatas, vocês estavam indo bem, a igreja de Gálatas estava indo bem. Vocês estavam correndo bem, prosseguindo bem na verdade de Cristo. Aí ele vai dizer: quem vos impediu de crer e obedecer à verdade? E ele vai dizer, lá em Gálatas 5, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o que aconteceu que vocês deixaram de crer e obedecer? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você está conseguindo alcançar? Diga amém. Cuidado, porque não precisa de muito. Cuidado, porque não precisa ser aparente. Escondido, ele entra. Cuidado, quando você emprestar o seu ouvido. Ah, mas eu estou aqui ouvindo meu irmão. Ele está querendo só desabafar. Fofoca é fofoca, irmão. Porque se você não pode ajudá-lo, colaborar para o crescimento e a transformação da vida dele, não dê ouvidos. Se você não vai exortá-lo na medida da palavra, não dê ouvidos. Porque senão a contaminação entra e você vai ficar igualzinho a ele, fermentado, levedado, contaminado e apodrecendo por dentro. Até que não só você morra, mas você contamine tudo que está à sua volta, porque basta um pouquinho de fermento. Ah, pastora, isso não acontece. Acontece sim, porque se não acontecesse, não ia ter esse monte de crente desviado. Não ia estar esse monte de gente que já ouviu a palavra, já ouviu o evangelho, já conheceu como Gálatas o Cristo crucificado, mas desejou viver a própria vida, desejou viver a própria vontade. Quantas pessoas você conhece que está desviada? Levanta a mão. Você não conhece ninguém desviado? Não te falei que você é o desviado, fica calmo. Eu tenho quantas... Não fui audaciosa nesse ponto. Quantas pessoas você conhece que está desviado do evangelho? Levanta a mão. Fermento. Não conseguiu guardar. Não conseguiu guardar a palavra, guardar a verdade no seu coração. E emprestou ouvidos. E para a gente terminar, quem é essa mulher? Essa mulher é a mulher que vai representar a igreja de Tiatira. Lembra que falamos semana passada que as 7 parábolas do reino se comparam às 7 igrejas das cartas de Apocalipse, amém? Falei semana passada, falamos que o grão de mostarda estava correlacionado, à igreja de Esmirna. É Esmirna? Era Esmirna. É Esmirna. Olha, eu não liga não, eu sou meia doida. E aí, qual é a quarta igreja? É a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, ela corresponde diretamente a essa quarta parábola. Porque vai falar de uma igreja contaminada, uma igreja corrompida, uma igreja que abriu os ouvidos para falsas doutrinas, para falsos ensinos. Vai falar de uma igreja, Você vem da igreja de Esmirna, uma igreja que... por conta de Constantino, ela começa a se tornar, então, ela se aliança ao mundo, A igreja, a partir do século IV, ela se aliança ao mundo e há uma inversão de valores, de princípios, A igreja começa a encher de pessoas que vão buscar ser da religião do império, mas não vão em busca de Cristo. E ela vai passando, o tempo e ela vai se deteriorando, porque basta uma medida de fermento para tudo ficar levedado. Quando chega na igreja de Tiatira, já introduziram na igreja outras práticas, outras doutrinas, outros ensinos. Vai falar de uma igreja a partir do século VI, que vai representar a igreja católica, apostólica, romana, que vai trazer ensinos que são contrários à verdade e à genuidade do evangelho. Vai falar de uma igreja que vai abrir para doutrinas, para dogmas, Começa a se estabelecer a parte do clero, Que é onde há um sacerdote intocável e o resto é tudo, povo, ralé, que não pode ter contato com a palavra. É o período da igreja que se chama o período das trevas.
Porque a palavra genuína é afastada do povo, porque só o clero podia ter acesso à palavra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Eu não posso falar muito, senão vou ter que cortar a palavra toda. Você está compreendendo, né? Isso é para um ensino mais profundo, né? A gente não tem tempo para abordar tudo. Mas é o período de trevas da igreja. Por quê? Porque há uma deturpação tão grande que Cristo está cada vez mais distante. Se fala de Jesus, se tem o Jesus crucificado no madeiro de imagem, mas não vive o fundamento, não vive a doutrina. Porque que se vive agora são doutrinas humanas, dogmas religiosos que só corrompem a igreja. Então toda a massa fica levedada. Porque deu ouvidos à mulher. Porque entrou um ensino falso, um engano dentro da igreja e conseguiu levedar, contaminar toda a massa. Porque os ensinos enganosos afastam o homem de Deus. Você consegue compreender isso? Os desviam da sã doutrina, por isso que é ardiloso, por isso que a serpente foi ardilosa em introduzir o engano. Porque o engano nos afasta da verdade do Evangelho, da genuidade, da sinceridade do Evangelho. Nos contamina, nos faz ser massa fermentada ao invés de massa pura. Você está compreendendo? Diga amém. Para a gente terminar, eu vou ler lá sobre a igreja. E agora é verdade, agora eu estou terminando. Apocalipse 2, versículo 18. Apocalipse 2, versículo 18. É a carta à igreja em Tiatira. Vai falar da igreja em apostasia. A igreja de Tiatira é conhecida como a igreja em apostasia. Amém? Então, só pelo nome você já sabe que não é coisa boa, que ela se afastou, né, de tudo aquilo que era fundamento, que era Cristo. Vamos lá. Vai dizer assim: ao mensageiro da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze reluzente. E ele vai dizer: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Por quê? Porque ela se aliança ao Estado, se torna religião do Estado, se aumenta o número de seguidores, não de Cristo, mas de homens, e se começa então a introduzir falsos ensinos. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Estão dizendo que ela se torna muito numerosa, não quer dizer que ela tenha vida, amém? Então não fala que ela cresceu em vida, ela cresceu só em número, amém? Então vamos lá. Versículo 20. Mas tenho contra ti, ele vai dizer o que ele tem contra a igreja, que toleras essa mulher. Olha aí a mulher da parábola que a gente acabou de ler, da mulher que escondeu o fermento nas 3 medidas de farinha. Você tolera essa mulher, Jezabel, que dizendo ser profetiza, ensina e seduz os meus servos a cometer fornicação e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então está dizendo que essa mulher, que é a mulher da parábola do fermento, amém, igreja? Então ela vai o quê? Introduzir ensinos que vai corromper a igreja. É o fermento, são ensinos enganosos, ensinos fraudulentos, que vai então agora o quê? Contaminar a igreja, vai seduzir os meus servos, vai seduzir a igreja. Estou falando, ela vai se dizer igreja, ela vai se dizer profetiza, e ela vai ensinar coisas que vão seduzir os meus servos e vão levá-los a cometer fornicação, a comer coisas sacrificadas, a viverem uma vida diferente da sã doutrina de Cristo, diferente do fundamento que é Cristo. Vão levá-los a cometer fornicação, né? A viver debaixo de uma degradação moral, como nós falamos, do que simboliza todo o fermento. Vão fazê-los comer coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, a comer coisas contaminadas.
E ele vai dizer: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua fornicação. Então eu estou dando tempo para essa igreja se arrepender da sua fornicação, da sua maldade, daquilo que ela fez, da contaminação que ela introduziu na minha igreja. Mas o que ele está vendo é que ela não quer. Eis que a lanço numa cama, e em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras dela. E ela vai simbolizar, porque Jezabel não está falando da esposa de Acabe, né? Jezabel fala de uma doutrina, de um ensino, de um espírito, de uma igreja que vai deturpar a palavra, o evangelho em benefícios próprios. Porque você vê que ele deu a oportunidade dela se arrepender e ela não quer se arrepender. E ele está dizendo: eu vou lançá-la numa cama, vou colocá-la em grande tribulação e juntamente com ela aqueles que adulteram. Ou seja, o que é adulterar? É mudar a forma original. O adultério é só o que comete o homem e a mulher quando tem um caso extraconjugal. Adultério é tudo aquilo que sai da forma original, que perde a pureza original. Você está entendendo? Diga amém. É igual gasolina adulterada, amém? Já viu gasolina do carro adulterada? Porque ela tem que ter uma porção e uma medida certa de álcool para misturar com a gasolina. E ela está adulterada por quê? Porque ela tem mais álcool, ela tem, né, misturas naquela composição que fazem ela ser adulterada. Você está entendendo? Diga amém. Então está dizendo que vai também entrar nessa tribulação os que com ela adulteraram, que mudaram a forma, que mudaram a medida. Caso eles não se arrependam das suas obras. Ele está dizendo: há tempo para se arrepender, igreja. Mas se não se arrepender e o tempo acabar, vai sofrer, vai ser lançado numa cama em grande tribulação, assim como ela. E vai dizer no versículo 23: e ferirei de morte os filhos dela. Então tudo aquilo que ela está gerando, tudo isso que a igreja corrompida está gerando, os seus filhos, os ferirei de morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha as entranhas e o coração, que esquadrinha mente e coração, e vai dar a cada um de vós segundo as vossas obras. Como diz a palavra em 2 Coríntios 5, como diz a palavra em 1 Coríntios 3. Que Deus vai dar a cada um, recompensará a cada um, segundo as boas ou más obras que a gente faz por meio do corpo. Digo, porém, a vós, os demais em Tiatira, os tantos quantos não têm esse ensinamento, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vós, mas o que tendes, conservai-o até que eu venha. Por quê? Porque toda a massa foi levedada, mas Deus está buscando os remanescentes, amém? Deus está buscando aqueles que não vão se corromper, que não vão dar ouvidos ao falso ensino, que não vai se corromper com o fermento. E olha que o Senhor está falando: guarda. Conserva aquilo que você tem, conserva essa genuidade, conserva a pureza, para que você não se torne como eles, não seja disciplinado como eles, não pereça como eles. Então guarde até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, que guardar até o fim a minha vontade, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as apacentará, como vaso de barro são quebrados em pedaços, assim como também eu recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você conseguiu entender? Diga amém. O que o Senhor está dizendo para nós? Conserva a pureza, conserva o que tem, conserva a vida de Cristo em você, até que Ele venha. Você tem que perseverar até o fim. Você não pode se render, você não pode dar ouvidos, você não pode permitir que o fermento entre na sua vida, porque um só pouco de fermento vai levedar toda a massa. E como eu disse, está lá em Levíticos 2, versículo 11, só para você anotar.
vai dizer assim: nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor fará com fermento, porque de nenhum fermento e de nenhum mel queimarás por oferta ao Senhor. Ou seja, Deus não recebe oferta fermentada. O que é a oferta de manjares? A oferta de manjares de Levíticos 2 é uma tipologia de Cristo como sacrifício para Deus. A oferta de manjares é uma oferta de prazer, é uma oferta que você faz em sacrifício a Deus, para dar prazer a Deus, para subir como aroma suave às narinas de Deus. Você está falando, não coloca nessa oferta fermento, porque eu não recebo oferta fermentada. Por isso que Jesus não tinha fermento, por isso que Jesus não tinha corrupção, por isso que não foi encontrado nele contaminação, porque senão ele não poderia ser oferta agradável a Deus em nosso lugar. Você está compreendendo? Diga amém. Porque Deus não recebe oferta contaminada, Deus não aceita oferta com fermento, Deus não aceita oferta corrompida. Você está compreendendo? Então você tem que ser massa pura. Se conserve massa pura. A igreja não pode ter fermento, ela tem que ser um sacrifício vivo e puro, como manjares diante do Senhor, como deleite, como prazer para o Senhor. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Então fique de pé. Fique de pé. Porque nós vamos ministrar a ceia debaixo de todo esse... Graças. Debaixo de todo esse entendimento, nós precisamos perseverar, igreja. Nós precisamos nos manter longe de todo fermento, de toda contaminação, para que a gente possa avançar, amém? Nós não podemos parar para ouvir ensinamentos contrários à palavra de Deus. Nós não podemos dar ouvidos a ensinos que são contrários à palavra genuína do Senhor. Nós não podemos nos distrair. Por quê, pastora? Porque sorrateiramente o fermento entra. Se você ficar distraído, o fermento entra escondido na massa, sem você ver. Você está compreendendo? Diga amém. Então a gente não pode permitir que o fermento entre nos nossos corações, que ele entre na nossa vida. Nós devemos nos manter como uma massa pura diante de Deus. Porque uma igreja fermentada se torna degradada. Uma igreja fermentada vive para agradar a homens e não para agradar a Deus. Mas a igreja que tem Cristo no centro, que conserva a verdade no seu coração, que não se corrompe, continua a corrida até ganhar a sua coroa. Continua a corrida para que ela não venha perder o reino. É uma igreja que se mantém fiel à verdade do Evangelho, se mantém fiel à vontade de Deus e não permite a contaminação entre, amém? E eu quero declarar que nós somos essa igreja, amém? Nós somos essa igreja que vai conservar o que tem, que vai manter Cristo como governo, que não vai se corromper, que não vai emprestar os seus ouvidos para nenhum tipo de contaminação, não vai parar para perder tempo com nenhum evangelho deturpado para o engano, para que a gente possa se manter fiel à medida de Deus, como massa pura, como massa que não é contaminada, como massa que não é pervertida, como massa que não está aliançada a nada corruptível, nada do mundo. Vamos nos manter limpos para Deus. E o Senhor está nos chamando para nos limpar, amém? Para limpar de todo fermento que possa ter dentro de nós, de todo fermento velho dentro de nós, porque Ele quer nos fazer nova massa, amém?